Nós voltamos a conversar com o ex-deputado estadual Luiz Furlan, que agora vai contar para a gente desse episódio que o senhor falou que foi um dos mais importantes do parlamento, né? De quando o senhor foi deputado, da vida mesmo. Sem dúvida. A Constituinte. A Constituinte. A Constituinte de 1989, a Constituinte estadual. Realmente foi o trabalho mais interessante, mais gratificante que eu tive, porque foi também uma forma de criar alguma coisa sem as limitações que se tinha com relação ao Poder Executivo. Foi quando o Legislativo mais vibrou durante essa experiência que eu tive de 8 anos. Foi a melhor experiência, eu acho que para todos os deputados. Quer dizer, a liberdade de poder criar. Dispor sobre o que seria a estrutura do Estado de São Paulo nos próximos anos. Lógico que estava limitado pela Constituição Federal, mas isso não impedia aquela sensação bonita de se criar, de se fazer alguma coisa, realizar. Sensação bonita. O senhor e outros deputados já falaram dessa sensação e aquela sensação de poder transformar o Estado a partir daí, exato, né, da Carta Paulista. O senhor foi presidente da Comissão de Ordem Econômica e Social da Constituinte. Qual era a importância dessa comissão, deputado? Ela, na verdade, para mim, ela tinha 2/3 das disposições da Constituição ali dentro. Existia uma comissão que cuidava dos problemas da organização do Estado de São Paulo, uma própria para a administração pública, mas o restante, educação, previdência, comunicação, estava tudo dentro da ordem econômica e social, agricultura, tudo. Então, foi gratificante presidir uma comissão nesse sistema, tá certo? Era uma comissão importante dentro da casa e foi gratificante para mim presidir. O relator era o Wagner Rossi, pai do Baleia Rossi, que hoje é federal, é de Ribeirão Preto. Que é de Ribeirão Preto, e eu era o presidente da comissão. No começo eu tive algum problema, principalmente com o PT, que queria o Zé Mentor, o Expedito Soares eram da comissão, e eles começaram a tumultuar, mas depois foi na primeira sessão, depois o resto deu tudo certo. Mas por quê? O que não bateu ali no começo? Não, era uma posição política também, não é? Na abertura dos trabalhos, eu falei, vamos fazer assim, não vamos seguir o regimento interno, que dá 5 minutos para cada um discutir. Vamos discutir os assuntos com mais profundidade e não nos limitarmos a esse período, não é? E, a partir daí, começaram intervenções políticas para ver, na verdade eles estavam me testando para ver se dentro da presidência. E é verdade, e foi interessante. Piloto. Eu fiquei no começo muito irritado, mas aí teve uma pausa para o almoço, eu voltei e falei, olha, vamos seguir agora o regimento, 5 minutos para cada um. Aí, quando aperta o calo, né, a pessoa... tudo se ajeita. Tudo se ajeita. Aí se ajeitou, a comissão começou a andar direitinho. E aí começaram a aparecer aquelas emendas todas. Sim, as emendas todas. Essa comissão, na verdade, também foi a única que fez audiência pública, né? Exemplo do que tinha acontecido em Brasília, nós resolvemos, nossos membros da comissão, chamar a sociedade. Então, houveram algumas sessões onde diversos grupos organizados compareceram para dar subsídio, para indicar, vocês estão indo mal aqui, vocês não estão indo bem aqui, porque a Constituição tinha um boneco, vamos dizer assim. E dentro desse boneco, a sociedade já sabia mais ou menos o que estava sendo tratado. E ela entendia, inclusive, de criticar, ou de achar bom, mas enfim, de criticar a orientação que estava sendo seguida e apresentavam, inclusive, propostas de emenda, não é? Aí tinham, principalmente na área ambiental, existia muita preocupação e muitas sugestões, né? No sentido de uma coisa ou de outra, a OAB participou, enfim, foi extremamente gratificante ver a população participando através
das entidades organizadas. Um dos maiores elogios que a gente escuta, entre todos os elogios, né, para essa Carta Paulista, é a questão do meio ambiente, que saiu bem na vanguarda da época. O senhor concorda com isso? Eu acho que sim. Isso saiu, inclusive, por conta da própria sociedade, não é? Em alguns pontos a discussão foi até séria, até dentro do plenário, e os artigos eram importantes. Eu lembro, por exemplo, de uma discussão que o deputado Aloysio Nunes, era estadual na época, hoje senador, travou no sentido de colocar restrições ao plantio dentro do estado de São Paulo. Teria que tudo ser, dependendo da formulação do artigo, toda a plantação, em suma, dependeria de uma autorização governamental. E a discussão foi grande, porque a intenção dele era muito boa, mas a burocracia que isso geraria acabou criando restrições, e no final das contas foi um texto mais, vamos dizer, mais permissivo, menos estatizante, que foi aprovado, e eu acho que foi bom para dentro do estado de São Paulo. E foi bom na questão da agricultura também. Perguntei do meio ambiente, também. Acabei esquecendo desse tema. Você vê que a agricultura seria extremamente afetada dentro desse texto de lei, tá certo? Se isso fosse para frente. Fosse para frente, porque necessariamente, embora não fosse o intuito dele, o texto estava de uma tal forma que qualquer plantio e qualquer retirada de planta, de vegetação, dependeria de uma autorização governamental, de entidade governamental. Eu li uma entrevista do senhor aqui mesmo para a Assembleia, num dos aniversários da Carta Paulista, da Constituição, e eu achei interessante um trecho que o senhor disse assim, eles perguntaram como é que o senhor avalia a participação popular nesse processo da Constituinte. O senhor respondeu assim, eu posso dizer que transbordou, nós não estávamos acostumados a isso. Quer dizer, trazer as pessoas e ouvir o que cada setor, de repente, ali, o que cada área queria, parece que era muito o que o senhor queria também na época. Não, eu acho que toda a comissão queria, eu era o presidente, né? Mas foi necessário e seria interessante ter sempre essa presença. Nós tivemos presença da sociedade em aspectos críticos, vamos dizer, por ocasião do gatilho salarial, da votação do gatilho salarial, jogando moeda nos deputados, mas não é só isso que se deve ser feito, tá certo? A sociedade tem, às vezes, que manifestar sua opinião sobre determinados projetos, e alguns são tristes, como esse que eu exemplifiquei. Do caso da moeda? No caso da moeda, porque o gatilho era uma peça importante para a reposição de inflação na época. E o Estado de São Paulo tirou esse gatilho antes do governo federal. Esse é um exemplo só das pressões que são legítimas da sociedade, mesmo que sejam os representantes do povo estejam lá ungidos pelo voto para representar. Teve a questão que avançou bastante, que foi a questão da educação, dentro dessa comissão também, né, deputado? A questão das verbas para as universidades, o que foi possível fazer? Foram aumentadas. Nesse episódio, teve uma deputada muito importante, foi secretária de Educação, eu esqueci o nome, da Guiomar Namo de Mello. Ela foi muito importante na época, e a discussão, a vida, era, inclusive, que se iniciou dentro era se as verbas, ou o percentual de verbas deveriam ser focados a que tipo de educação. No final foi preponderante a educação de primeiro grau, mas sem deixar de aumentar a percentual destinada às universidades. E você vê que as universidades hoje estão sem dinheiro. Por um erro de gestão, ou por insuficiência de dinheiro, estão em crise e não tem dinheiro para nada. É uma pena, porque na época nós achamos que seria possível e suficiente esse dinheiro que foi destinado, que é muito, uma parcela desse mês. Essa questão das universidades, a gente pode fazer um balanço na agricultura, também no meio ambiente. Agora eu queria fazer um balanço com o senhor no sentido de que o senhor, quando chegou aqui, teve a percepção de
ter esse poder um pouco amarrado, de não conseguir fazer, colocar em prática todos os ideais que tinha. E depois, no segundo mandato, que foi a Constituinte, aí sim, parece que conseguiu se realizar mesmo como um parlamentar. É isso, deputado? O senhor saiu quando saiu feliz de, tipo, cumprir meu papel? Eu saí com uma experiência boa, no sentido de ter podido fazer alguma coisa. Eu faço uma analogia, quando a gente estava dentro de um regime militar, da ditadura, o que faltava para nós? Liberdade. Mais ou menos é isso que acontece com o legislativo, que não consegue ter a liberdade necessária em face das normas e do executivo. E é muito bom ter liberdade. É muito bom você poder criar, você poder emitir as opiniões, tá certo? Ser alguém que faz o que pensa e não faz só aquilo que lhe é permitido. Então, a Constituinte foi uma coisa muito bonita mesmo, e valeu a pena trabalhar na Constituinte. Depois eu saí, perdi a eleição, e eu saí daqui, já que você perguntou também. Agora conta. Não, é preciso que entenda o seguinte: o deputado é tão execrado, é considerado ladrão, a partir do momento que é eleito, não precisa tomar posse, que quando eu saí aqui da Assembleia, eu saí com muita dor. Eu não consegui entrar na Assembleia nos 6 meses seguintes, de tristeza. Mas não é bom perder a eleição. E eu gostava do que fazia. Mas, ao mesmo tempo, na primeira viagem que eu fiz, que não era deputado, eu peguei um ônibus e sentou-se um cidadão do meu lado com um jornal. Esses filha da mãe desses deputados. Ai, meu Deus. Sabe que eu já não era deputado, então aquilo não me atingiu. Mas por isso eu estou dizendo, porque ao mesmo tempo que eu trabalhei direito, não é mentira que exista só deputado ladrão, existe deputado honesto, e a maioria deles é honesto. A maioria não tem interesse nenhum, é um poder onde tem a maior nível de honestidade, eu acho que até o legislativo. Bom, e eu, ao mesmo tempo que eu senti a tristeza de deixar, estando fora da Assembleia, eu me senti aliviado por não ser mais execrado. Esse aí é o deputado. Tá? Então, não conhece nem o trabalho, nem conhece, ele já fala. Já fala e isso faz parte um pouco do desinteresse das pessoas pela política como um todo, né, deputado? Criticar dessa forma, sem argumento, enfim. Viviane, você vai achar ruim, mas eu acho que isso aí é disseminado até por parte da imprensa. E por quê? Eu acho que, fundamentalmente, o deputado é o poder mais fraco, e ele foi atacado no início porque parece que não trabalha, né? Na verdade é isso, parece que não trabalha. Eu nunca trabalhei tanto, eu trabalho bastante como advogado, mas eu nunca trabalhei tanto, mas tanto mesmo, que é como deputado, e a gente trabalha para os outros. O fato de se dizer que o deputado tem participação no plenário, em votação, e a mecânica do próprio poder não exige que esteja em todos os momentos, ouvindo os discursos, quando ele às vezes está em comissão, ou às vezes atendendo a população mesmo, vende a ideia de que ele é um servidor público que não comparece ao trabalho. E não é verdade. A grande maioria dos deputados com quem eu convivi eram deputados honestos e trabalhadores. Existiam exceções? Lógico que existiam. Como existe em qualquer profissão. Qualquer sociedade. Agora, deputado, diante de tudo isso que o senhor contou para a gente, o senhor acha que a gente avançou nessa questão do legislativo? Qual é a comparação que o senhor faz com o legislativo que o senhor encontrou aqui tanto tempo atrás, na década de 80, para o de agora?
Os deputados de hoje eu não conheço bem o trabalho deles, mas eu vou dizer... Eu digo o parlamento como um todo. Eu vou dizer em relação aos mandatos que eu tive e a qualidade dos deputados anteriores. Eu acho que o Legislativo veio perdendo gradativamente qualidade nos integrantes e qualidade na representatividade perante o Poder Executivo. Eu acho hoje o Legislativo de São Paulo mais fraco do que era na minha época e o da minha época mais fraco do que era nas épocas anteriores. Nós tivemos grandes parlamentares no estado de São Paulo. Nos meus mandatos, tivemos melhores parlamentares na primeira mandato do que na segunda. É a resposta que eu posso te dar. Resumindo, valeu a pena? Valeu. Valeu a pena, valeu. Eu me desenvolvi pessoalmente e até de entendimento de vida, estando aqui. Eu trabalhei com honestidade e eu acho que isso vale a pena. E hoje o senhor consegue voltar sem ficar triste? Porque o senhor disse que 6 meses depois o senhor não conseguia entrar. Não conseguia, mas hoje eu não consigo pensar em voltar a ser deputado. Eu acho que ao longo da vida eu fui me dedicando a trabalhar, mas trabalhar para mim, me dedicar à minha família, enquanto deputado eu me dedicava sempre à sociedade. A família sai perdendo com isso. Fica ausente. Fica ausente, fica abandonado. A gente trabalhando para a sociedade, na verdade, a gente abandona o lar, abandona o convívio familiar. Bom, deputado, apesar do senhor ter falado de tristeza, eu fiquei feliz que o senhor veio, espero que o senhor volte mais vezes. Muito obrigada por todas essas explicações e até a próxima. Já fica o convite para contar mais para a gente. Obrigado. Eu que agradeço a Viviane, que é muito gentil e que conseguiu, na verdade, levar esse programa. Muito obrigado. Obrigada. Bom, é isso. O Memórias volta na semana que vem com muito mais história para contar para vocês. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Em outubro, São Paulo terá sua nova Constituição. Ela promete muitos avanços na área da saúde. Confira. A Constituinte trouxe avanços na área da saúde, principalmente por delegar ao poder público uma parcela maior de atuação, sem, contudo, prejudicar o setor privado, que necessitará atuar complementarmente ao poder público e nem poderia ser diferente. Nós não podemos tolher a iniciativa privada também neste campo. Trouxe também maior participação da população na fiscalização do problema da saúde e tudo isso é um grande avanço da Constituinte Paulista.